livro, terceiro, Nina? Esse é o segundo. É o segundo livro, Mulheres que Comovem o Coração de Deus. É o livro que nós selecionamos para que fosse o nome do nosso congresso. E você vai ser abençoada agora com a palavra dessa serva de Deus. Bom dia, boa tarde, né? Graça e paz. Amém. E também a alegria do Senhor, que encham os nossos corações. Eu estive olhando assim mais atentamente, depois que cheguei ontem no hotel, sobre o boletim e o que o pastor escreveu sobre mulheres batistas, né? E os nomes que foram passando ao longo dos anos, mas a gente pode ver, eu fiquei pensando assim, porque eu não nasci num lar evangélico, então eu me converti já adulta, com filhos, netos, mas a gente pode ver que ao longo de toda a história, uma forte ênfase em missões. A missão da mulher de que fala a Bíblia é bem visível nos nomes porque foi chamado as mulheres batistas. E o nome de hoje, que é Mulher Cristã em Missão, nos traz uma responsabilidade ainda maior. Nos dá uma responsabilidade de nos levar primeiro aos pés de Jesus. O exemplo daquela mulher que Jesus foi visitar a sua casa e ela rendeu-se aos pés dele para aprender, para ouvir, para ser amada e para adorar. Então, também nos dá uma responsabilidade para que nós possamos nos voltar mais para o que o Senhor quer de nós e o que Ele quer fazer através de nós. Porque muitas vezes existe todo um trabalho que o Senhor quer fazer através da minha e da sua vida. E muitas vezes nós nos conformamos com coisas muito pequenas, porque às vezes nos achamos incapazes de que o Senhor possa nos usar em algo maior. Mas a partir da hora que nós estamos inseridas no seu reino, na sua obra, que nós estamos rendidas aos seus pés, comovendo o seu coração, nós já estamos inseridas em algo maior. E que nós não somos absolutamente capazes de fazer essa obra maior, a não ser que Ele nos capacite. Então, quando nós entendemos isso, nós fazemos realmente um trabalho muito bom. Porque não somos nós, mas é Ele em nós. É Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que nos capacita, é Ele que nos treina. E é Ele quem nos envia a todo mundo para ser suas testemunhas. E nunca o mundo esteve tão precisado de testemunhas de Jesus. Porque às vezes a gente fala de Jesus, mas as pessoas não conhecem Jesus. E elas vão conhecer Jesus através do nosso testemunho. De dizer, eu quero esse Jesus que você tem na sua vida. Porque é a nossa vida transformada que vai fazer toda a diferença na hora da apresentação, na hora de dizer quem é Jesus, na hora de colocar o cartão de visita, o nosso cartão de visita, que são as nossas credenciais para representar Jesus. Amém?
Então, eu fiquei pensando, pastor, lendo o boletim de domingo, que já foi entregue desde ontem, né? Foi descoberto, sobre a nossa missão. E isso é muito sério. Por isso que nós temos que aprender com essa palavra inerrante, palavra de Deus, essa palavra que é a nossa única regra de fé e de prática. Não é uma palavra que contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é viva, a Bíblia é alimento, a Bíblia fala. Mas como um livro fala aberto, ele fala. Lido, ele fala. Vivido, a Bíblia fala. Então, queridas, o que nós estamos fazendo aqui desde ontem à noite é aprendendo juntas um pouco mais da palavra de Deus, do que Deus permitiu que estivesse aqui inserido para nos ajudar nesses tempos tão difíceis e que nós vivemos hoje. Ontem nós conversamos um pouquinho das nossas dificuldades, do que nós temos tido que enfrentar nesses tempos. Um tempo, assim, muito agitado, um tempo muito conturbado. Um tempo que, há pouco tempo atrás, há uns meses atrás, eu li sobre um texto que andou pela internet e falava sobre eu quero voltar a ser Amélia, mais ou menos por aí. Eu posso até ler no outro período. Porque é muito interessante. Nós achamos graça do que está escrito ali, estou deixando vocês curiosos, tá? Do que está escrito ali, mas é um grito de socorro, porque nós estamos exaustas, nós estamos acabadas. Algumas até pediram para anotar, nós estamos de nada para acabou-se, porque nós fomos longe demais. Nós buscamos algo que talvez não seja o que Deus tinha para nós. Deus não tinha para nós competir com os homens, até porque já era uma competição perdida. Ó, a força deles. Ó, a nossa. Estava na cara que isso não ia dar certo. Mas nós tentamos nos igualar em tudo, quando nós já tínhamos tudo. E esse texto, que eu vou achar para ler mais tarde, diz que nós tínhamos tudo e todos aos nossos pés. E nós fomos buscar mais, querer mais. Nós ambicionamos mais. E se nós tivermos a coragem de sermos completamente sinceras, nós vamos ver que as perdas foram maiores do que os ganhos. Porque nós perdemos o que nós temos de mais valioso na nossa vida, que é a nossa família. E como é que nós perdemos a nossa família? Porque nós não temos mais tempo para a nossa família. E tempo, cuidado, preocupação, carinho, amor, é tudo o que uma família precisa. Mas ainda há uma esperança. Nós temos o Senhor que coloca tudo nos seus devidos lugares. O mundo, o avanço feminista não tem como retroceder mais. Mas nós podemos transformar a nossa família, nós podemos transformar a nossa vida, nós podemos transformar ao nosso redor, a partir do momento em que nós mesmos nos transformamos. E nós temos a palavra de Deus para nos ajudar. A nossa única regra de fé e prática vai nos ajudar. Vai dizer como nós podemos correr atrás do prejuízo e ensinar
a essa geração que está vindo aí, o que realmente tem valor nessa vida. O que vale a pena ser colocado na bagagem. O que é colocado na nossa bagagem da viagem da vida e que não pesa, porque é um fardo leve. Eu ontem falei para vocês que tinha perdido a minha mãe. Perdido não, porque quem ganhou foi o Senhor. Nós sabemos onde ela está e vamos nos encontrar. Mas no outro dia do seu enterro, nós estávamos, eu e minha irmã, numa farmácia, em João Pessoa, e entrou um amigo nosso, um amigo de infância. E ali nos abraçamos, ele com a sua luta pela sua saúde. Ele está com câncer no estômago, por aqui. E nós, com a nossa dor, né, da ausência da nossa mãe, nós nos abraçamos e ficamos ali, abraçados naquela farmácia. Depois, quando já estávamos conversando, uma senhora chegou e ela disse assim: por favor, vocês me perdoem a intromissão, a ousadia, mas eu não pude deixar de observar o abraço de vocês, o carinho de vocês. Uns com a cabeça no ombro, né, do outro. Me chamou a atenção esse abraço. E nós achamos graça, né, no que ela falou, e ficamos até um pouco surpresos, porque para nós foi tão natural aquele abraço. Aquilo foi uma coisa tão espontânea, que ter chamado a atenção dela nos surpreendeu. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, nessa geração que vem por aí, meus filhos, meus netos, será que eles vão ter alguém para dar um abraço desse? Um abraço de verdade. Um abraço de quem conhece. Um abraço de quem sabe a extensão da dor do outro. Um abraço nos momentos alegres. Será que eles vão ter nessa vida tão louca e tão corrida tempo para criar, para fazer, criar esses verdadeiros laços? Será? E eu fiquei triste por eles. Será que daqui a alguns anos, numa farmácia ou em outro lugar qualquer, eles vão ter, essa geração que vem por aí, vão ter velhos amigos para abraçar, para chorar juntos? Será? Então, quem nos ensina hoje, ou desde ontem, são umas mulheres da Bíblia que estão aqui no livro de Números, no capítulo 27. Eu vou ler novamente. Quem não estava aqui ontem, vai ouvir o começo da história e até os 2 pontos onde eu parei. A palavra do Senhor diz em Números 27, certo dia, Mala, Noa, Hogla, Milca e Tisa, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e disseram. Foi aí que eu parei ontem. Então, hoje, nós vamos saber o que elas disseram. Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dei-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. Nós conversamos um pouco ontem aqui sobre a situação das mulheres naquele tempo. E entre tantas coisas que hoje, para nós, é de muita injustiça, estava que as mulheres não herdavam nada. Quando o pai morria e não deixavam filhos homens,
as mulheres não herdavam nem o nome e nem a terra. Do dia para a noite, elas passavam a mulheres amparadas, porque tinham um pai, tinham um homem que cuidava delas, elas passavam a mulheres desamparadas e com um destino incerto e não sabido. Podia ser vendidas como escravas ou ir para outras terras estrangeiras. Precisava que houvesse um remidor. Enfim, era uma série de organização para que essas mulheres pudessem se sentir seguras novamente. E como eu sou advogada, essa situação me chamou a atenção, direito de sucessão. E eu fiquei assim pensando, pelo lado jurídico, na situação daquelas mulheres. Era uma situação que podíamos dizer desgraçadas, porque elas não tinham mais nada. E nós sabemos que esse povo, nessa hora, eles se encontravam acampados na margem do Rio Jordão, tendo que atravessar para, no outro lado, encontrar já a terra prometida. Já se fazia a divisão das terras. Vocês imaginem 5 moças novas, e as amigas conversavam. Isso aí a gente vai usar a imaginação, tá, gente? Porque mulher é mulher em todo lugar. Não é isso? E em todo tempo. Você acha que elas falavam menos do que nós? Elas conversavam? Os tititis? Ah, mas não tinha mesmo. Elas faziam desse jeito. Então, as amigas, elas viam as amigas, ouviam as amigas, planejando a entrada na terra prometida, a posse da terra, tomar posse da terra junto com suas famílias, seus pais, seus irmãos, e elas não tinham nada. Se hoje é difícil, a questão assim, casamento não é fácil, porque tem 10 vezes mais mulher do que homem, né? Nessa terra, até hoje. Então, você imagine, a salvação delas poderia ser um casamento, mas eram 5 para casar. Olha que coisa dificultosa. Casar uma já é difícil, imagine 5. Então, com certeza, minhas queridas, a situação dessas mulheres era da mais profunda tristeza. Mas a gente fala nessa tarde sobre atitude. Muitas vezes, quantas vezes, inúmeras vezes, nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida. Porque a nossa vida, ela é tomada por decisões, por atitudes que precisamos tomar. E nós não podemos correr o risco de tomar uma atitude errada. A vida corre muito depressa e, às vezes, consertar é muito difícil. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, que temos uma intimidade com esse Deus maravilhoso, eu digo a vocês, o melhor é consultá-lo. O melhor é procurar o Senhor. O melhor é orar antes de agir, antes de tomar uma posição, para que depois não termos que nos arrepender amargamente. Eu tenho certeza que cada uma de vocês aqui já tomou uma posição, já teve uma decisão, já tomou uma atitude de que se arrependeu profundamente depois. Não é difícil consertar? Não é difícil juntar os pedaços? Não é impossível, mas é muito difícil. E algumas consequências, não tem jeito. Essas nós vamos passar. Então, essas mulheres, elas se encontravam numa situação ímpar. Mas elas tinham ouvido falar do Senhor. Os pais ensinavam aos seus filhos. As mães ensinavam aos filhos pequenos sobre o Senhor. Elas sabiam de toda a trajetória do seu povo.
Elas sabiam de como Deus tinha os tirado do Egito, os livrado da escravidão. De como o Senhor tinha, durante 40 anos, cuidado daquele povo no deserto. Apesar de serem rebeldes, apesar de terem ido de encontro ao Senhor, de quantas vezes se juntaram contra Moisés. É tanto que, na petição delas, elas dizem que o pai delas, morreu no seu próprio pecado. O que quer dizer isso? Que ele morreu de morte natural. Ele não estava entre os do grupo de Corá que se rebelaram contra o Senhor. Olha que tratado de direito, que petição extraordinária. Essas mulheres, elas já entraram apresentando a causa delas, numa atitude fantástica de ousadia. Porque 5 mulheres se apresentarem diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, não era comum. As mulheres não faziam isso, não era uma atitude feminina, as mulheres não tinham o direito de fazer isso. Mas a causa delas, a situação delas, era muito maior do que qualquer coisa que pudesse ser dito, faça ou não faça. Elas tinham uma necessidade urgente. Elas tinham ouvido falar desse Deus maravilhoso. E Moisés era o seu representante legal. Então, para tomar uma atitude, queridas, vamos olhar além das circunstâncias. Nós não podemos ter os nossos olhos somente na situação. Porque se nós olharmos só a situação, nós não vamos conseguir, nós não vamos tomar a atitude certa, porque muitas vezes a situação é tão difícil que é muito maior do que nós. É muito maior do que qualquer coisa que nós possamos fazer. Quem aqui não já teve uma situação de você desanimar, sentar e dizer, eu não consigo. Eu não sei nem por onde começar. Era essa a situação delas. Naquele tempo, uma mulher chegar diante das autoridades era inusitado, era impróprio, não podia. Uma situação como essa hoje, nós tiramos de letra. Vai uma situação, uma causa, qualquer coisa que venham contra nós. Na hora, nos arrumamos, colocamos a nossa melhor roupa, vamos no Procon, na justiça, seja lá onde for. Nós podemos, nós temos direito, não é assim? Eu estou para pegar a operadora Oi aí. Então, gente, não é tão difícil assim. Mas para elas era impossível. Para nós, o difícil são outras situações. Aquelas situações que a gente agarra o touro pelo chifre e dá um nó nele, para nós, isso é besteira. É o que nós pensamos, né? Embora muitas vezes não seja. Mas para elas, não. Nós precisamos olhar além das circunstâncias. Vocês lembram quando Moisés mandou os espias lá na terra, verificar a terra, saber como era aquela terra e voltar trazendo as notícias? Como foi que os espias voltaram? Ah, Moisés, sinto muito, vai dar não. Negócio lá, não dá. Melhor desistir, melhor a gente acampar aqui do lado de cá do Jordão mesmo e fazer daqui a nossa terra prometida. Tem o rio aí na frente, a gente dá um jeito, porque lá do outro lado, Moisés, é gigantes, as árvores são enormes. Não, Moisés, não dá certo, não. Não vai dar certo, o povo é feroz. Aí Josué e Caleb
2 valentes. Eles disseram, não é assim não. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai dar. O Senhor vai nos dar a vitória. Tem tudo isso, mas o Senhor está do nosso lado. Isso é olhar além das circunstâncias, do seu problema. Que por maior que seja, você tem um Deus que peleja por você e que está na sua causa e que pode não lhe dar a resposta do jeito que você quer, mas você tem a certeza que é a melhor resposta. Eu li certa vez que uma grande empresa mandou 2 funcionários na Índia espiar a terra, porque eles tinham a pretensão de construir uma fábrica lá. E era uma fábrica de sapatos. E os 2 funcionários foram espiar a terra e um mandou um telegrama. Deram o tempo telegrama. Disse assim, aqui não vai dar certo. Ninguém usa sapato. Então, não adianta construir uma fábrica de sapato aqui. O outro, que eu acho que era parente, né, descendente de Josué e Calebe, mandou assim o telegrama. Aqui, não, ele botou, pode construir a fábrica na Índia. Aqui ninguém usa sapatos ainda. Olhar além das circunstâncias. Se está difícil aí com você, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, olhe além das circunstâncias. Porque para você ouvir a voz do Senhor, lhe dizendo o que fazer, você precisa estar com os olhos além das circunstâncias, além do seu problema, além da situação. Esses são os olhos da esperança, são os olhos da fé, são aqueles olhos de Hebreus 11, que não aconteceu nada, mas você acha que vai acontecer, mas você espera que vai chegar, mas você tem certeza, porque você confia nesse Deus soberano e poderoso, e que lhe ama, e que cuida de você, e que vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Está fraco. Você não acredita? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É esse Deus que eu creio. E no tempo certo, Ele vai se levantar a meu favor, a seu favor. Nós precisamos crer, queridas. A atitude que nós temos que tomar vem da nossa fé, da nossa confiança, e isso traz esperança ao nosso coração. Por isso que nós cremos, por isso que nós vamos, por isso que Moisés marchou e pisou no mar antes da água abrir, porque o Senhor disse, marche. E quando o Senhor diz para mim e para você, marche. Quando o Senhor diz, levante. Quando o Senhor diz, ande. Quando o Senhor diz, fale. Nós temos que crer e reconhecer que é a voz do Senhor que manda. É a voz do Senhor que ordena. É a voz do Senhor. Queridas, elas partiram em busca de justiça. Porque elas conheciam, de ouvir falar até aí, o Deus de toda justiça. Elas conheciam um Deus maravilhoso, que tirou o seu povo da escravidão. E era uma vida de escravidão que estava prometida a elas. Era uma vida de desgraça, era uma vida infeliz, era uma vida sem nome de família, era uma vida sem terra, era uma vida sem ninguém. Mas elas conheciam esse Deus maravilhoso, Deus dos seus pais.
Muitas vezes nós nos abatemos porque falta essa intimidade com o Senhor. E podem me perguntar, então quer dizer que quem conhece o Senhor não se abate, é todo animado, nunca desanima? Não. Nunca chora? Não. Nunca fica triste? De jeito nenhum. Essa pessoa não existe, então. A gente chora, a gente fica triste, a gente desanima. Existe uma sala de espera de Deus. Quem aqui já passou pela sala de espera de Deus? Ninguém? Ai, como é ruim essa sala. Tem alguém que diga que é boa? Pois se você acha boa, minha irmã, me dê a receita, porque, Jesus, eu sou impaciente demais, ansiosa. Deus sabe como tem que tratar comigo, porque o gaúcho diz, os pés ficam que nem um leque. Pois é o meu, ó, doido para sair, né? O leque faz assim, né? O gaúcho diz, eu não sei se tem alguém gaúcho aqui, os pés que nem um leque. Os meus ficam igualzinho na sala de espera de Deus. Porque é ruim, esperar é ruim, deixa a gente ansiosa. E vez ou outra vai que dá um vacilo assim, meu Deus, será que tu estás lembrando de mim? Às vezes a sala de espera está tão cheia de gente, não é verdade? E a gente diz assim, igual fila de médico, sala de espera de doutor, quando está lotada, que a gente fica contando, eu sou eu, o banco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, meu Deus, o Senhor ainda tem isso tudo na fila antes de mim. Só que não tem fila. O Senhor olha para cada um de nós igualmente. O tempo é dele, a hora é dele. Ele que sabe a hora de nos tirar dessa sala. Mas sabe o que é o melhor dessa sala? É quando a gente entende que o Senhor está na sala conosco. Os desertos. Não é à toa que o livro de Números é conhecido como o livro do deserto. Eu acho que é por isso que a gente assim fica meio assim cansado de ler Números. É só deserto, é só deserto, é só deserto. Ah, meu Deus, esse povo sai nunca daí. Porque deserto é muito ruim. Quem aqui já andou por um deserto? Eu digo deserto, deserto, de verdade. Geograficamente falando. Eu andei sim, só um pouquinho. E acompanhado e cheio de gente. Mas você imagina a pessoa perdida no deserto. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Perdidos no deserto terrível. E eu vinha com um grupo de Israel. E nós tocamos de avião em Roma. O voo era Roma-Rio. 12 horas de voo. E todo mundo dormindo no avião. E eu comecei a perceber que o avião, assim, balançava diferente. Digo, ai, misericórdia. E cada vez eu percebia que o balanço estava mais forte. Eu digo, ai, meu Deus do céu. E a pior coisa da gente viajar muito de avião é porque a gente começa a saber as coisas. É péssimo. É bom a gente entrar no avião e não saber de nada. E eu fui olhar o vento. E o vento estava aumentando. E o vento estava aumentando. 60, 90. E eu percebia que à medida que o vento que aparece na telinha aumentava, o avião ia balançando mais. Eu digo, ai, Jesus, é os anjos todos aqui. Tira de tudo que for canto, bota tudo aqui segurando esse avião. E aumentava. E aumentava. E já estava em 160. E aí é que o avião... Gente, balançava e o povo tudo dormindo. Eu digo, meu Deus, os bestas vão tudo morrer dormindo, porque esse avião vai cair. E eu olhava e eu via deserto do Saara. Ele sobrevoava exatamente o deserto do Saara. E quando eu vi isso, eu disse, ai meu Deus, agora que estamos fritos. Porque se esse bicho cair, se conseguir alguma coisa no deserto do Saara, vai morrer todo mundo. Quem escapar da queda vai morrer no deserto. Gente, se aquele povo tivesse acordado e visto o que eu estava fazendo, eu acho que o povo tinha morrido de medo. Porque eu disse, não,
Mas a Bíblia fala que o Senhor acalmou a tempestade no barco. Não é no barco, eu dizia, Jesus, não é no barco, é no avião. Mas tu és o mesmo, Senhor, que acalmou aquela tempestade daquele barco, aquelas ondas. Senhor, tu podes acalmar esse vento aqui, porque senão esse avião vai cair, Jesus. E eu fiquei orando, feito louca ali. E tinha um casal do Amazonas, o pastor e a esposa, eu lembrei agora. Aqui do Amazonas, que também tinham ido. Mas eles estavam tão cobertinhos, tão enroladinhos, com tanto frio os pobres estavam, que não viram nada. E eu orava, gente, esse avião, ele balançava um avião para voo internacional, a gente sabe que é enorme. E conseguir fazer um bicho daquele, balançar daquele jeito, é porque ia cair. E eu já estava pensando, como é que ia ficar a minha casa? Como é que ia ficar as coisas? Eu digo, porque vai cair no deserto. E se eu escapar? E eu lembrei de uma amiga minha, que uma vez eu falando de algumas situações de avião, ela disse, e você não tem promessa do Senhor? Eu disse, eu tenho. E você não tem promessa que ainda não se cumpriram? Aí eu disse, eu tenho. Ela disse, então, minha filha, não se preocupe não, que o avião não vai cair. Se cair, você não morre. Eu digo, ai, mas eu não quero. Curto assim, ó. Focada, direta, se cair você não morre. Mas eu confesso a vocês que eu não quis muito confiar nisso, não. Eu queria que o Senhor acalmasse aquele vento. E Ele acalmou. O povo tudo dormindo. Quando chegou no Rio de Janeiro, que eu contei, a comissária de bordo viu e disse assim, foi pesado, não foi? Aí eu disse, você estava com medo? Aí ela disse, imagina, era um avião da Itália, a mulher falava em italiano ou inglês e eu em português, mas a gente se entendeu. O medo é universal, é igual ao amor. A linguagem do medo é para todo mundo. Aí ela, 50, não sei o quê. Eu digo, pô, minha filha, eu morri de medo. Eu digo, e os inocentes aí iam morrer tudo dormindo, só ia escapar eu no deserto, porque estava acordada, e a mulher também, né? Então, queridas, é só para acordar vocês, viu? Nós temos, sim, que confiar no Senhor. Nós temos que conhecer esse Deus. Nós temos que entender que Ele cuida de mim e de você de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, de uma forma sobrenatural, porque a palavra do Senhor diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que haja a permissão dEle. É tudo ou nada. Quando rendemos a nossa vida a Jesus, é uma rendição arriscada. Está lá no outro livro. Por que é arriscada? Porque nós não sabemos aonde Ele vai nos levar. Mas a única certeza nós temos, que Ele vai nos levar a prados verdejantes. Que o Salmo 23 é uma realidade na vida daqueles que se rendem a Jesus. Que nada vai nos faltar, nem alegria, nem tristeza, nem saúde, nem doença, não falta nada. E o Senhor Jesus nos avisou, no mundo tereis aflições, fiquem quietas. Aguardem na sala de espera, porque eu estou lá com vocês. Aleluia! E essas mulheres, essas 5 mulheres, elas tomaram uma atitude. Primeiro, não olharam as circunstâncias. Depois, elas tiveram união. É o segundo ponto que chama a atenção na história dessas mulheres, união. Não foi uma, depois a outra, vai tu, Magla, vai tu, Noa, eu não, vai tu, fala lá. Elas foram juntas, porque a força dos que andam juntos, unidos num só propósito, debaixo da mão poderosa de Deus, é muito maior.
Por isso que a palavra diz, fala para casais, fala para amigos, fala para a família. É melhor ser 2 do que 1, e é. Tenta levantar sozinho, é mais difícil. Mas quando tem uma mão que se estende e onde nós podemos nos apoiar, é muito mais fácil. Tem aquele ditado que diz, né? Sozinho eu vou mais rápido. Tinha até uma música dos anos 60. Sozinho, né? Eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos bem mais longe. E a música, a tradução da música diz mais ou menos assim: se você for sozinho, você vai chegar mais rápido, mas você não vai ter para quem contar, porque você chegou só. Então nós precisamos de união, nós precisamos aprender com as filhas de Zelofeade sobre união. A união faz a força, sim. A união tem poder, sim. Nós precisamos estar juntas, mulheres cristãs em missão, seja qual for a denominação. Nós só estamos em quartéis diferentes, não é, querida? Da Assembleia de Deus. Aí que eu tenho uma veia pentecostal. Gosto demais das irmãs, gosto muito. É muito bom. As irmãzinhas de fé, de oração. E eu brinco das canelinhas de fogo. Glória a Deus por elas. Nós só estamos em quartéis diferentes. Mas o nosso general é um só. Quando chegar naquela hora gloriosa em que vamos ouvir aquela voz doce, amada. Entra, filha boa, fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não vai perguntar de onde você está vindo, de que denominação você é. Vai não. O Senhor vai olhar para nós com muita alegria, com muito amor. A maior festa no céu, quando a gente chegar lá. E o Senhor vai se agradar da nossa chegada. Serva boa e fiel. Queridas, é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que almejar. Conhecer o Senhor. Para que possamos olhar além das circunstâncias. Porque a vida está difícil demais. Ou aqui em Manaus está fácil? Porque se tiver, eu vou me mudar para cá. Porque lá em João Pessoa está difícil demais. A gente não tem mais sossego. Experimenta ligar para um filho que tem celular. Liga uma vez, ele não atende. Liga 2, ele não atende. Na terceira, a gente já está querendo ir na delegacia de polícia, dar queixa do desaparecimento. Porque a vida está assim. Foi nisso que a nossa vida se tornou. Então, nós precisamos olhar além dessas circunstâncias tão difíceis que nos cercam. Para que possamos ter esperança. Esperança para viver, esperança para sonhar, esperança para pregar a palavra de Deus. Que essa palavra transforma, que essa palavra muda, que essa palavra salva, que essa palavra cura, que essa palavra liberta em nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso. Uma missionária estava em Montevidéu, capital do Uruguai, e na porta do seu hotel tinha uma praça muito grande. E aquela mulher viu pessoas vestidas com roupas características de algum grupo, de alguma organização, parando as pessoas e falando, abordava, conversava. E ela perguntou ao porteiro do hotel: o que essas pessoas são? O que elas estão fazendo? E o porteiro disse: essas pessoas pertencem a uma organização religiosa. Disse lá o nome. Uma vez por mês elas vêm até essa praça e elas abordam as pessoas e elas falam da religião dela. Elas citam deuses, vários deuses. Elas tentam passar isso para as pessoas. E aquela missionária chorou.
Porque ela disse, meu Deus, essas pessoas vivem uma mentira como se fosse verdade. E nós temos a verdade e vivemos essa verdade como se ela fosse uma mentira. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Então você tem que viver de acordo com essa verdade. Você é embaixadora do reino de Deus. Se prepare para exercer a sua função. A filha de uma amiga minha de Alagoas que queria ser diplomata. E essa menina estudou muito. Foi para a faculdade de Direito, foi para a Argentina estudar espanhol, foi para Londres estudar inglês. Ela quase é diplomata antes do tempo, de tanto que ela viajou estudando. Fez o Itamaraty, o Instituto Rio Branco, porque ela queria ser uma representante digna da sua nação, do Brasil. E um diplomata, quando chega em outra nação representando o seu país, não é de uma forma qualquer. Ele se apresenta diante das autoridades e tem toda uma cerimônia para que sejam apresentadas as credenciais de tão importante que isso é, que o cargo é, que a função é. Você está representando o seu país perante uma nação estrangeira. E é isso que nós somos, diplomatas, embaixadores do reino de Deus, e representamos a Deus diante das nações estrangeiras, dos estrangeiros, daqueles que não conhecem o Senhor nem o seu reino. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos nos preparando para isso? Será que nós estamos fazendo o dever de casa? Quando chega uma situação desesperadora como essa das filhas de Zelofeade, será que nós estamos sabendo olhar além das circunstâncias? Será que nós estamos sabendo andar em união? Será que nós estamos lutando para romper as barreiras e encontrando a coragem e a confiança, porque conhecemos o nosso Deus e sabemos do que Ele é capaz de fazer ao nosso favor, para nos ajudar, para pelejar por nós, para resolver as nossas causas, para fazer justiça quando for necessário, para curar, para libertar, para salvar, para que os nossos filhos se rendam aos pés de Jesus. Será que nós estamos fazendo o dever de casa? Nesse livro, Mulheres que Comovem o Coração de Deus, eu sempre penso também, como falei ontem, que sensibilizam o coração de Deus com a sua conversa, com as suas petições, com as suas lágrimas, com os seus sorrisos. Eu coloquei alguns testemunhos. E o testemunho que eu queria compartilhar com vocês, hoje de tarde, é o testemunho de uma amiga minha, Edith Colasso, de São Paulo. Edith é contadora, casada. Na época, fazia 5 dias que ela tinha tido a Ana Carolina, a sua filha mais nova. E com 5 dias, cirurgiada, né, que tinha vindo do hospital, Edith o marido estava também de férias, tinha tirado férias, ele era piloto de helicóptero de uma companhia ligada à TAM, em São Paulo, e ele tinha recebido, apesar de estar de férias, ele tinha recebido uma chamada da base, da empresa, pedindo para ele atender uma solicitação
porque todos os outros pilotos estavam voando. E ele, apesar das férias, ele foi atender o seu chefe e levou o filho com ele, para que a Edith pudesse ficar em casa mais descansada com a bebezinha de 5 dias. E Edith estava nessa espera quando o vizinho do apartamento ao lado entrou correndo e disse, bateu na porta e disse: "A senhora está vendo a televisão?" Ela disse: "Não." Ele disse: "Então a senhora ligue rápido a televisão, porque aconteceu alguma coisa com o Alexandre." E ela ficou desesperada quando ela ligou a televisão. Queridas, vocês não têm noção. Estava passando ao vivo o helicóptero caído em cima de uma laje no presídio em Guarulhos, corpos no chão, e a repórter contava a história que tinha havido o pedido, a solicitação, e quando o helicóptero apanhou as 2 pessoas, os 2 homens, e começou a voar no destino que eles disseram à companhia que seria, eles colocaram a arma na cabeça de Alexandre e disseram: "Você agora vai para a penitenciária de Guarulhos, porque nós vamos resgatar um amigo nosso de lá." E Alexandre seguiu para Guarulhos, para a penitenciária de Guarulhos. E quando ele foi se aproximando da penitenciária, os policiais, os guardas, começaram a ver aquele helicóptero se aproximando e eles faziam gestos para que ele se afastasse, mas ele tinha uma arma na sua cabeça. E ele tomou a seguinte decisão. Ele disse: "Eu vou morrer." Porque os guardas começaram a atirar em direção ao helicóptero, que cada vez se aproximava mais na laje, ali da penitenciária. Ele disse: eu vou morrer, mas eu vou fazer uma última tentativa. Eu vou jogar o helicóptero na laje, não vou pousar. Eu vou jogar o helicóptero, porque aí eu tenho uma chance, porque no impacto eles vão cair, a arma, vão... Só que ele não contava que os bandidos com ele no helicóptero atiravam nos policiais, e os policiais atiravam nele. Mas assim ele fez, ele jogou o helicóptero na laje e ele gritava que ele não era o bandido, ele estava sendo sequestrado. Mas uma bala entrou, pelas suas costas e outra entrou assim, de cima para baixo, atravessando todo o seu interior, coluna. E assim, ele foi muito atingido. E o que ela via, a cena que a Edith via na televisão, era ele caído no chão, ela sabia a roupa que ele tinha saído de casa, e os bandidos mortos. Parece que um policial foi atingido, eu não lembro bem. Foi uma história assim, que passou faz muitos anos, mas passou em todo o Brasil. E ali ela fez uma oração. Edith disse somente: "Senhor, salva o Alexandre. Amém." E ela ouviu a voz do Senhor dizendo: essa situação não é para o mal, é para que o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. E ela disse que uma paz, aquela paz que excede a todo entendimento, invadiu o seu coração. E ela recebeu os familiares que a levaram com a bebezinha de 5 dias para o hospital. E ela chegando no hospital, já vocês têm noção do tumulto, repórter, polícia, porque até então tinham que descobrir quem era ele, se ele era bandido ou se ele era um sequestrado. E a confusão, a TAM já tinha mandado seus advogados e tudo.
E ali a notícia que os médicos deram a ela foi a pior possível, que ele, infelizmente, tinha sido atingido em áreas vitais e que ele não ia sobreviver. E que se ele sobrevivesse, ele ia ficar com sequelas terríveis. Cego, ele não ia conseguir andar. Mas aí ela lembrou do que o Senhor tinha dito. E ela disse, de jeito nenhum. Vocês não sabem o que vocês estão dizendo, apesar de serem médicos, que eu respeito. Mas eu respeito muito mais o meu Senhor. E ele me disse que Alexandre não ia morrer. E ele não morreu. Com um mês, Alexandre saiu do hospital, foi para a fisioterapia. No final do ano, ele estava 6 meses, mais ou menos. Depois, ele estava viajando com a família, dirigindo. Ele ficou com uma sequela do braço. Ele puxa um pouco da perna, ele não tem muita força no braço, acho que esquerdo. Mas a enfermidade dele foi para que o nome do Senhor fosse glorificado em toda a terra. Alguns anos depois, a Edith foi dar esse testemunho numa igreja em Guarulhos. E ela contou essa história que eu estou contando aqui a vocês, só que bem mais detalhada, que ela viveu, né? Os detalhes ela viveu. Eu estou dando assim uma pincelada somente. E ela percebeu que uma mulher que estava sentada na plateia chorava muito. E ela contando tudo o que o Senhor tinha feito na família dela, depois desse acidente, depois dessa situação. Até além da família dela, porque o Senhor disse que a glória de Deus ia ser manifesta em toda a terra. O governador do estado de São Paulo tinha ido visitar um parente no hospital. Eu acho que era Alckmin na época. E ele foi visitar esse parente e soube que o piloto do helicóptero da história de Guarulhos estava lá também. E o pessoal, né, da Associação dos Pilotos de Helicópteros, que há um tempo reivindicavam algumas coisas para a categoria em termos de segurança, souberam que o governador estava ali visitando um parente e correram para que a assessoria permitisse que o governador fosse até aquele quarto onde Alexandre estava e onde eles estavam ali reunidos. E o governador foi. E alguma coisa, eu não entendo muito bem como foi, mas houve uma lei estadual que mudou situações da segurança para os pilotos de helicóptero. Porque Alexandre estava ali, interno, naquela hora. Então, queridas, ela estava falando sobre o testemunho dela e aquela mulher na plateia chorava. E ela disse que ela chorava tanto que ela começou a ficar meio desconfortável. Disse, meu Deus, que essa mulher chora tanto. Ela não é parente, ela não é nada. A mulher sou eu, não estou chorando desse jeito. Que coisa mais esquisita. Ela disse, eu já comecei a ficar meio assim. Que história. E aí depois a mulher procurou e disse, Edith, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estava de serviço. Eu era da polícia de Guarulhos e eu estava de serviço naquele dia, quando nós recebemos a chamada para atender um problema no presídio. E quando nós nos aproximamos do presídio, eu quero lhe dizer que era o inferno na terra. Era tiro para todos os lados, a gente não conseguia se aproximar. E quando eu vi o piloto do helicóptero ser socorrido, e as pessoas dizendo que tinha sido um sequestro, e eu olhei e vi aquele homem quase morto, eu disse, não pode ser, Senhor, isso não é justo. Isso não pode estar acontecendo, Senhor.
Um homem, um trabalhador que estava fazendo seu trabalho, ser baleado dessa forma, indigno, e morrer assim. Esse homem deve ter família, deve ter filhos. Senhor, isso não é justo. Eu não concordo com isso. E ela disse, a minha revolta foi tanta, que desde então, eu estava afastada do Senhor. Eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais ir para a igreja. E hoje, uma amiga insistiu, vamos, nós vamos ouvir um testemunho, vai ser muito bom, eu vou lhe levar, eu vou passar aí. A amiga não disse o que era. E ela disse, e eu ouvi, você que passou pelo que você passou, a esposa daquele homem, glorificar a Deus, agradecer a Deus, dizer que como aquela situação mudou a história da sua casa. Eu estou voltando para o Senhor. Que o Senhor possa perdoar a minha rebeldia. Então, queridos, nós temos o Senhor. Nas nossas atitudes, nós precisamos sim olhar como as filhas de Zelofeade olharam, além das circunstâncias. Nós precisamos andar em união, umas com as outras. A sua dor é a minha dor, a minha é a sua alegria é a minha alegria é a sua. Nós precisamos cada dia mais buscar conhecer esse Deus nos mínimos detalhes, para que possamos ter uma intimidade tão maravilhosa com Ele, que uma simples palavra, como aqui é dito e ouviu, nós possamos reconhecer, essa é a voz do Senhor. Dei-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. O Senhor deu? Moisés, o que foi que ele fez? Nós vamos saber disso depois do intervalo. Vamos orar. A menina da voz linda disse aqui, eu não sei como estão seus dias. Você disse aqui. Não sei como você está vivendo esses últimos dias. Eu também não sei. Nem moro aqui. Mas eu queria agora que vocês ficassem de pé. Você podia? E se você tem tido dias difíceis, desanimadores, problema todo mundo tem, gente, eu não estou falando de problema. Mas aqueles dias difíceis, da sala de espera, que você pensa que está lá na última cadeira, que o Senhor não está olhando para você, que Ele não está lhe ouvindo. Feche seus olhos. Faça aí a sua oração. Mas faça uma oração diferente hoje de tarde. Porque orar, você tem orado, eu tenho certeza. Mas faz uma oração diferente. Ora ao Senhor pedindo que o seu Espírito se manifeste no seu coração nessa tarde. Nesse momento. Que você sinta o agradável sopro do Espírito. As circunstâncias não mudaram nada. Está tudo igualzinho como você deixou quando saiu de casa. Quem vai mudar é você. Quando você pede ao Senhor que lhe mande o refrigério do seu Espírito Santo. Quando você pede ao Senhor que fale
Quando você diz ao Senhor, fala, Senhor, que eu te escuto. É isso que vai mudar. É um renovo. Oh, Jesus. É um bálsamo que Ele coloca. Aquele bálsamo que Ele coloca na sua ferida, na sua dor, na sua tristeza. Levante o seu olhar das circunstâncias. Nesse momento, levante o seu olhar das circunstâncias. Circunstâncias difíceis, tristes. Talvez sejam as circunstâncias que ninguém saiba, só você. Talvez seja uma luta interior. Uma luta com você mesma. Ou talvez seja uma luta com filhos, com família, com trabalho. Mas seja que luta for, o Senhor da luta está aqui nessa tarde. E Ele quer tratar com você. Ele quer cuidar de você. Agora, você vai pedir. Quando você levantar os seus olhos das circunstâncias. Não fique como você está, apática, desanimada, abatida. Não fique. Porque Ele te dá um renovo nessa tarde. Vem aqui à frente. Vamos orar juntas. Vem aqui. Vem aqui. Vamos orar juntas. Oh, Deus. Mas eu quero que você abrace quem está perto de você. Nós somos aqui mais de 5. E eu queria que vocês olhassem para mim. Porque o Senhor fala ao coração de vocês. Para que vocês não desanimem. Não estou dizendo data, nem hora, nem dia, nem que vai ser resolvido. O que trouxe vocês aqui à frente. Mas uma certeza vocês têm. Que o Senhor está alegrando o coração de vocês. Que o Senhor está dando um renovo. E vocês essa semana vão se pegar dizendo, como é possível que aquela dor, aquele desânimo, aquela desesperança não esteja mais em mim. A situação é a mesma, mas o Senhor está no controle da situação. E ela vai mudar. Como Ele vai fazer, eu não sei. Mas vai mudar. E vai começar a mudar por cada uma de vocês. E vocês vão se pegar dizendo, eu mudei. O Senhor me mudou. O Senhor me mudou para melhor. Se vocês já são maravilhosas, imaginem mais maravilhosas ainda. Pois é isso que o Senhor vai fazer com vocês. Que alegria o Senhor tem com a vida de vocês. Não desanimem, não. Não baixem a cabeça, não. Não se desesperem, não. Porque o Senhor é o Deus da vida de vocês. E tem uma palavra do Senhor que Ele está mandando eu dar. E essa palavra vocês vão guardar no coração. Isaías 54. O Senhor está mandando eu ler essa palavra. Não se assuste. Você não será envergonhada.
Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da viuvez, pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento, você que era como uma jovem esposa abandonada. Diz o seu Deus: por um breve momento eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. No ímpeto de fúria escondi meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o seu Senhor e o seu Redentor. Como jurei no tempo de Noé, que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Guardem essa palavra no coração. Viúva não é só quem não tem marido, não. Quem perdeu o marido. Mas é quem se sente só e abandonada. Porque pensa que o seu Deus esqueceu de olhar para você. Então vocês agora vão fazer a oração de vocês. E depois nós vamos orar juntos. Porque eu não sei a causa que vocês vieram aqui buscar. Então, assim, unidas o Senhor. Então, ore pela sua causa agora. E depois você vai orar uma pela outra. E aí depois nós vamos orar juntos. Não precisa muita coisa. Eu mostrei aqui a oração de Edith e foi: Senhor, salva o Alexandre. Amém. Bastou isso para sensibilizar e comover o coração de Deus. Então faça a sua oração.